A Bola Não Para está no ar para você. Você que acompanha através do canal de São Paulo, Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Vai ter novidades no canal de São Paulo neste ano de 2022, quarta temporada do programa A Bola Não Para, que você também acompanha no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. E com muito prazer, minha convidada, vocês já estão vendo por aí, a Juliana Mazepa, que é psicóloga e coach mental. Vamos falar muito, né, dessa parte mental dos atletas, está realmente em tona, muitos comentários a respeito, e vamos falar de temas, mas que servem aí para o cotidiano, para o dia a dia, para a gente entender um pouquinho esse mundo do esporte, cada vez com mais cobranças, em busca da perfeição, em busca dos resultados, mas não é só a parte física, a parte mental funciona e é importante muito você estar bem preparado, não só fisicamente, mas mentalmente, para o esporte de alto rendimento. Juliana, muito obrigado por atender o nosso convite aqui do A Bola Não Para. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, Fred, obrigada, é uma honra, um prazer estar aqui novamente, né? Já estivemos uma vez num bate-papo também, e também parabéns para você por abrir esse espaço, né, no seu programa para falar sobre esse assunto, saúde mental, que hoje está cada vez mais vindo à tona, né, através dos atletas, mas que há muito tempo atrás isso não era visto, né? Isso não era levado em consideração, tamanha a importância que tem. Então, é um prazer e uma honra estar aqui falando um pouquinho desse tema com você. Prazer é meu, e a gente fez uma live no Instagram nessas épocas de pandemia, né? Nós fizemos uma live no Instagram com a Juliana. Juliana, só para você, eu gosto sempre de apresentar o convidado para quem está nos assistindo. Psicóloga você sempre quis ser? Por que você foi para a psicologia? E por que o esporte? Vamos lá. Eu sempre brinco que eu sou psicóloga desde a barriga, porque a minha mãe é falecida já, mas ela era psicóloga. Sou a terceira filha, então eu já trabalhava dentro da barriga como psicóloga. Tenho duas irmãs que também são psicólogas, então eu venho assim de uma família, acho que isso já estava escrito nas estrelas, não me vejo fazendo outra coisa. Sempre fui muito apaixonada pelo desenvolvimento humano, por entender como que cada um se traduz nessa vida através das suas experiências, dos seus pensamentos. Então, eu sempre trabalhei na área da psicologia clínica, desde que eu me formei em 2008, aí fiz especializações na área de programação neurolinguística, gestão estratégica de pessoas, e fui voltando um pouquinho mais para a área organizacional, onde eu trabalhei praticamente 10 anos, ainda tenho alguns projetos em andamento, sempre com essa visão da alta performance do indivíduo, porque independente da área que a gente atue, né, é importante a gente entender que se a gente fizer o nosso melhor, a gente consegue um resultado. Então, eu sempre trabalhei com foco nessa linha de raciocínio, onde um ser humano integrado com o seu físico, mental e emocional, ele consegue trazer mais resultado para a sua empresa, para a sua própria vida, ser mais feliz no seu âmbito familiar. Tive uma experiência pontual em 2006, 2007, no futebol, no Clube Atlético Paranaense, aqui de Curitiba, estou falando daqui, onde eu fui estagiária na época da minha mãe, que era uma psicóloga contratada lá, e por coincidência ou não, né, já conheci algumas pessoas de lá no início da pandemia, acho que foi logo em 2020, um dos diretores que estava lá na época me ofereceu o desafio de trabalhar online num coach mental com 3 atletas que estavam lá na época, que ele achava que precisavam ter esse olhar um pouco mais voltado para a área mental e emocional, porque em campo e as suas competências táticas, físicas, isso não era questionado, sabiam que eles tinham, porém, algo estava travando, né? Foi essa fala que ele me trouxe, inclusive. Falou, Ju, tenho praticamente certeza que é algo mental e emocional, vamos fazer isso acontecer. E ali eu relembrei o amor que eu tinha por trabalhar com atletas, foram 3 processos fantásticos, um deles continua comigo como coach até hoje, e ali eu falei, tá aí, eu quero voltar para a área do futebol, e rapidamente as coisas estão acontecendo de uma forma que eu estou bem feliz, assim. Então, agora eu estou quase que 100% do meu tempo voltada pro futebol, para atletas. Legal. E fora o futebol, outros esportes você já teve experiência, Juliana, ou ainda não? Só exatamente o futebol?
Ainda não. Com atletas, eu tive experiência só com o futebol. Tá. Mas, assim, claro, cada caso é um caso, o ser humano, o indivíduo tem a sua, né, individualidade, mas, assim, eu acho que não foge muito em relação a essa coisa da cobrança do esporte de rendimento, do resultado. Eu acho que não deve fugir muito, né, Juliano, pelo que você observa aí. Claro, cada um reage de uma forma, cada um atua, age de uma forma, mas os assuntos em si não mudam muito, né? Não, não foge muito, Fred. Eu sempre brinco que aonde tem o ser humano cabe o trabalho da psicologia, né? Porque, claro, como eu falei, até nas empresas, quando eu fui consultora de várias empresas de ramos diferentes, segmentos diferentes, pode-se pensar, ah, mas cada empresa é um mundo diferente. É, mas o impacto que o estresse, que a exposição, que a cobrança causa no ser humano é humano, né? Então, isso faz com que seja muito parecido. O indivíduo tem a sua complexidade, né, de acordo com aquilo que vive, que pensa, que sente, mas a gente pode sim considerar que dentro do mundo do esporte existem alguns pontos comuns a todos, que é bem o que você, né, trouxe, essa exposição, pressão pelo resultado, muitas vezes ser um sonho compartilhado entre a família, né? Aquele atleta ele vira o sonho da família toda, então isso também tem às vezes até uma disfunção familiar que a gente chama, onde o atleta muitas vezes sustenta o pai e a mãe desde muito cedo. Então são alguns pontos que eu já estudei, já tenho inclusive na minha metodologia de trabalho que são comuns de a gente ver dentro do esporte. Juliana, é sobre exatamente a psicologia no futebol, né? Eu estou muito tempo no meio, né? Comecei na Jovem Pan em 99, então já se convendo muito mais, claro, com o futebol. O Brasil é muito futebol, né? Os outros esportes ainda ficam um pouco de lado. Mas, assim, a gente sempre ouviu, principalmente o psicólogo, depois o coach, né? Ah, eu não quero isso aí, ah, eu não sou maluco, eu não estou precisando de ajuda. Ainda existe, por mais que estamos falando de 2022, mas ainda existe esse pé atrás, né, de atletas quanto a isso, e não só de atletas. Diretores, membros de comissão técnica, ainda existe exatamente um preconceito, né, um pré-conceito em relação à psicologia. Como que você trabalha com isso? Como você vê isso? Você vê com naturalidade? Você vê com certo espanto? Poxa, ainda eles têm esse pé atrás? Como que você observa esse caso que não, eu estou citando lá atrás, como que eu já comecei a conviver, como de hoje? Porque eu já tive contato com outros profissionais de psicologia, de coach, e que relatam, né, essa dificuldade, como também já conversei com pessoas do futebol que falam, eu não sou maluco, eu não preciso de psicólogo, isso aí é para maluco. O que você pode falar, Juliana? Eu encaro, Fred, como um desafio. Tá? Encaro como um desafio porque, sim, ainda existe muito pré-conceito dentro do futebol. Não só do futebol, mas de outras áreas também, mas a gente especificamente falando do futebol, até porque ainda é um esporte, como você falou, de uma visibilidade muito grande, onde os atletas, até comissões técnicas e dirigentes, muitas vezes tendem a querer ou a buscar uma certa bolha ali para os atletas serem blindados de algumas interferências, porque já sofrem muitas interferências pela exposição, e o papel do psicólogo, muitas vezes, ele é visto como algo um pouco ameaçador para a comissão, enfim, para todos ali que estão no entorno, se ele não é bem alinhado, se ele não é bem amarradinho. Então, todos os trabalhos que eu venho fazendo está sempre muito alinhado com comissão técnica, ou sendo muito alinhado com dirigentes, com quem traz o atleta até mim, né? Com quem tem a demanda. Também sempre tome esse cuidado para que o atleta entenda a importância, para que ele tenha o desejo de fazer esse trabalho. Como a gente vem vendo na mídia, né, muitos atletas de exposição, de alto rendimento, trazendo à tona, desde a Olimpíadas até o caso do Medina, agora mais recente, sim, né? A gente vê tudo vindo muito à tona, essa questão da vida pessoal, da saúde emocional, onde a gente percebe hoje que não é só o que o atleta faz, mas sim o que ele sente interfere. Então, a gente está percebendo que o ser humano, eu acredito até que com a pandemia, de forma geral, está dando muito mais voz ao sentimento. E isso precisa ser visto, porque tudo começa de dentro para fora. Então, claro, eu acredito que é um desafio que está em pleno crescimento essa área dentro do futebol
E também puxa um pouco a responsabilidade para os psicólogos e coaches que, de repente, até hoje não conseguiram tomar o espaço necessário dentro do esporte. Por talvez até incompetência de muitos, falta de conhecimento, falta de humildade, não sei. Mas não dá para a gente se isentar da responsabilidade, né? Inclusive, tem sim muitas pessoas do futebol que eu conheço, que estão há muito tempo também, que falam que tiveram experiências horríveis com coaches, né? Então, porque tem em todas as áreas, a gente tem várias formas de trabalho e tem algumas que às vezes não são tão assertivas assim. Até porque teve uma época um boom de coach, né, Juliana? Todo mundo era, com todo respeito, todo mundo era coach. Ah, qual que você faz? Sou coach. E na verdade não é tão simples. O cara fazia um curso de 8 horas lá, imersão de 10 horas. Aí o cara sai com um diploma de coach e queria aplicar já o trabalho. E não é desse jeito, né? Exato. Eu até fui um pouco mais sutil na fala, mas já que você abriu, é exatamente isso. Eu, inclusive, fiz uma formação de coach pela Sociedade Brasileira de Coach, mas coloco isso como uma gotinha no meu oceano de conhecimento e de formação. Não dá para, de repente, algum profissional que nunca teve nenhum tipo de especialização ou de trabalho, de estudo mais aprofundado do ser humano, bem o que você falou, fazer um curso, às vezes, de imersão de 3, 4 dias e sair aplicando técnicas desenfreadamente por aí, porque você pode, inclusive, aflorar muita coisa dentro do indivíduo e depois não saber lidar, né? N casos de que isso já aconteceu. Então, por isso que eu gosto sempre de falar do meu trabalho como psicóloga. O coaching, ele é algo a mais, onde eu trago ferramentas específicas, mas a minha raiz é da psicologia mesmo. E você falou um pouco também dos técnicos, né? Porque eu já ouvi de muitos treinadores também. Aí traz o psicólogo, ele quer escalar meu time. Aí o treinador não quer o psicólogo porque acha que o cara vai começar a escalar a equipe, né? E não é assim, né, Juliana? Mas, assim, existe ainda, e a gente ouve, estou falando de 2022, que é coisa que eu vi o ano passado, ano retrasado, no máximo, que o cara ainda tem uma certa resistência, achando que o cara vai lá para atrapalhar o trabalho e não ajudar o trabalho do treinador. Exato. E foi o que eu falei, eu não acho, não julgo como errado essa resistência, porque eu acredito que muitas vezes foram experiências negativas que fizeram aquele treinador, aquela pessoa ter esse pensamento, né? Então, cabe a nós, profissionais da área, entender e trazer cada vez mais para dentro do ecossistema do futebol, de que a nossa área de saúde mental, da psicologia ou do coaching, enfim, é uma ferramenta, um pilar a mais para as tomadas de decisões. Eu venho trabalhando muito isso, né? Até esses dias eu estava conversando com o Alexandre Matos, que é um cara também Sim. muito respeitado, conhecidíssimo dentro está aí agora no Atlético Paranaense, né? Está aí no Atlético. Está por aqui. E que, discutindo um pouquinho em torno disso tudo mesmo, que essa questão de a gente ter um olhar para o indivíduo, do comportamento humano, do mapeamento comportamental, do perfil comportamental, ele vem para somar com uma área já que tem toda uma leitura física, tática, enfim, de todos esses pontos físicos, né, do desempenho do atleta. Então, a gente precisa trazer também esse olhar, né, mais comportamental. Então, a gente vem para somar. A ideia da psicologia, ao meu ver, o meu trabalho é sempre vir para somar. Jamais para escalar time, jamais para ser o dono da verdade, sim uma visão a mais, né, uma forma a mais para o técnico tomar a decisão mais assertiva. Juliana, você citou uma coisa, né, importante, você também faz um trabalho no Boston City, né, que é o time que tem em Minas Gerais, que tem a original, né, a sede é nos Estados Unidos. Eu conversei já, inclusive, com o presidente do Boston City, que, aliás, depois iniciou e teve esse contato com a Juliana na live, na época, no Instagram, e é um trabalho muito de formação, muito de base nesse momento, né, o Boston está pensando nesse setor de base, né. E a base, a gente observa, né, Juliana, assim, como você já citou no início da nossa conversa, o garoto, ele vira a esperança de uma família inteira, né, para que mude-se de vida, que ele se torne o craque, o fera, vai ser negociado, vai ganhar muito e vai mudar toda uma família. E não é só pai, mãe, irmã, não, é tio, tia, sobrinho, gente, né,
que tem uma ligação familiar, o cara virou a esperança, né? Tanto é que, assim, Juliana, várias vezes eu falo, eu recebo vídeos de pessoas, olha meu filho, olha meu sobrinho, olha aqui, vê se, achando que a gente vai conseguir indicar alguém, a gente não indica ninguém, mas por respeito eu até assisto, até respondo, mas assim, é difícil, né? Muita gente, eu falo que é mais concorrido que a USP, né? A faculdade aqui em São Paulo, né? Ser jogador de futebol profissional e de sucesso é muito mais difícil que passar qualquer profissão da USP, né? Porque realmente é muito difícil, o funil é muito pequeno. Como que você vê esse lado que ele não quer decepcionar a família, ele também não quer se decepcionar, e esse lado, eu acho que é o momento que mais deve ser cruel ao garoto, que está tentando, está buscando, e às vezes não consegue o sucesso, até porque a gente sabe que no futebol, isso que a gente vê dos milionários da bola, isso corresponde a 1%, menos de 2% dos jogadores profissionais do Brasil, que hoje vivem com um salário mínimo, se recebem, com estruturas ruins, né? O futebol brasileiro não é o glamour é a porcentagem pequena. O futebol brasileiro é um futebol de dificuldade, uma profissão difícil, de muita concorrência e com baixos salários. Como que você vê todo esse aspecto, Juliana? Eu fiz uma pergunta longa, mas como que você vê todo esse aspecto aí? Então, assim, eu participo, né, sou consultora com muita honra do projeto do Boston City aqui no Brasil, porque o Renato ele vem realmente com esse pensamento de ser um clube formador, de ter esse cuidado com os atletas desde as categorias de base. Ele fala muito essa frase, e eu já tomei para mim também, como não é só sobre trabalhar, é sobre realizar sonhos. Então, a partir do momento que a gente está realizando sonhos, igual você falou, não é nem só de um indivíduo, só do garoto, de uma família inteira, de muita gente que está envolvida por trás, a gente precisa ter esse cuidado, dessa sinceridade, de quão difícil é. E o trabalho nas categorias de base, ele vem muito com esse olhar de trazer uma estrutura mental e emocional para o indivíduo, para aquele atleta que não tem essa estrutura dentro de casa, porque os pais, às vezes, até por não ter tanto conhecimento, são os que mais pressionam, né? Os que mais trazem essa pressão emocional para o menino. Então, assim, ter esse olhar voltado para as dificuldades que o quanto você realmente deseja isso, e se não der certo, o que mais você gosta de fazer, a tua vida, o teu sucesso vai depender muito também daquilo onde você se dedica, das tuas escolhas, das tuas decisões. Dentro do futebol, você pode trabalhar em várias áreas, não só como atleta do futebol. Então, são alguns pontos que são importantes de serem conversados com esses meninos. Eu acredito que cada vez mais os clubes formadores têm esse comitê de profissionais voltado para esse olhar do ser humano. Porque antes de ser um atleta, aquele menino é uma criança, aquele menino Sim. É um adolescente, que já atropela as fases do desenvolvimento humano em função da escolha, mas que precisa ser cuidado. E também conversar com esses pais, né? Orientação com os pais nessa fase inicial é de extrema importância. Nós vamos a um intervalo e já voltamos com A Bola Não Para com a Juliana Mazepa, que é psicóloga, coach também, vai falar com a gente mais temas do esporte, envolvendo a psicologia, o coach mental. Fica aqui com a gente, vamos a um intervalo, rápido intervalo e já voltamos. Eu tô aqui no decorado do Versa Brooklyn. Vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175. Eu tô ao lado do Piquet da Camargo Correia. Fechando com ele, o que ganha fechando o negócio com você, Piquet? Fechando negócio comigo, Piquet da Camargo Correia, você ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, praticamente pé na areia. Eu tô com a minha família, eu quero 3 dormitórios. Quais metragens do 3 dormitórios, Piquet? 87 metros quadrados. Você tem 2 opções de planta, com 2 ou 3 dormitórios. Vem pra cá, vem conhecer o Senador Milton Campos 175. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra. Acesse o site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana
tem uma entrevista inédita falando de esporte para você. Com muito prazer, estou recebendo a Juliana Mazepa, que é psicóloga e coach mental, está falando com a gente sobre esse aspecto da mente em relação ao esporte, principalmente o esporte de alto rendimento e do futebol. Agora, por temas, Juliana, no nosso bloco, a gente apresentou um pouquinho a Juliana também falando do seu trabalho, nós estamos observando cada vez mais atletas que são bem-sucedidos no esporte, mas que estão aí dando uma pausa, alegando estafa, estresse, priorizando a saúde mental em determinado momento, né? A gente viu nas Olimpíadas agora do Japão, né, Simone Biles, grande nome da ginástica mundial, né, campeoníssima, né, cheia de medalhas, e chegou uma hora em uma das competições, não, parei, não estou legal, não estou bem, não quero competir. Começou a não competir e ficou aquele, nossa, o que está acontecendo? Não é possível, mas ela é super vencedora, mas o que está acontecendo com ela? Naomi Osaka, tenista japonesa, ficou contrariada em relação à obrigatoriedade de dar entrevistas lá em Roland Garros, preferiu, reclamou dessa obrigação, ela se sentia desgastada dentro do jogo, e aí acabou reclamando também, saiu da competição por essa obrigação, e tem até na Netflix um outro caso, né, que é bom até assistir quem está acompanhando a gente aqui, eu esqueci, é o Mark Fish, que hoje é o técnico dos Estados Unidos na Copa Davis. Seria a seleção do tênis, a Copa Davis, o Mark Fish, que num jogo contra o Roger Federer, que era o grande jogador e ainda é um dos grandes do tênis, pifou e não conseguiu jogar. Sentiu um estresse muito grande, a mente o brecou, e ele até hoje cuida disso, mas hoje está muito melhor, e inclusive é técnico da seleção norte-americana de tênis da Copa Davis. E agora o Gabriel Medina, né? Que até tem brincadeiras em WhatsApp que eu já recebi, não sei se você já recebeu, o cara, como pode? O cara é surfista e tá estressado. Eu recebi. Como pode, né? Um vídeo, o cara questionando. Então, assim, primeiro esses casos, né, Juliana, assim, são atletas bem-sucedidos, com resultados importantes, nomes, referências no esporte, mas que estão aí, entre aspas, com todo isso, pifando. E estão querendo, nesse momento, dar uma pausa, e há essa descrença das pessoas. Mas não é possível. Esse cara é milionário, você acha que o cara vai ter problema? Esse cara é cheio de medalha, cheio de coisa, cheio de patrocínio, o cara não paga conta, o cara chega nos lugares, as pessoas, né, abrem as portas, e eles estão pedindo ajuda nesse momento, Juliana. São alguns pontos que eu visualizo como importantes a serem considerados, né? Claro, a individualidade de cada ser humano, de cada caso, mas, de forma geral, todos eles, antes de ser atletas bem-sucedidos, são seres humanos, é o que eu sempre falo, né? Então, assim, há quanto tempo já esses atletas que você citou já abdicaram das suas vidas pessoais, vivem numa pressão de uma disciplina física gigantesca, com dores musculares, dores físicas por muito tempo, às vezes, essa pressão familiar desde muito novo. Então, inclusive, a partir do momento que se atinge um ápice, um nível, um reconhecimento na carreira, talvez seja o momento onde a pessoa fale, chega, estou provando o que para quem agora? Preciso cuidar de mim. Né? Então, sim, existem momentos que o ser humano pifa. Por quê? Porque precisa de uma pausa. Às vezes é um calendário muito absurdo, é treino atrás de treino, pressão, tudo aquilo que a gente sabe que um atleta vive, e que ele vai, como se fosse colocando para baixo do tapete, vai deixando para depois, porque aquilo não é o mais importante, não é visto como o mais importante, porque tem a mídia, porque tem uma competição, porque tem uma Olimpíada, porque tem isso. Então ele vai se voltando muitas vezes para o externo, para as conquistas, e chega uma hora que o corpo pede ajuda, né? Ou na forma de uma lesão mais grave, ou na forma, hoje em dia a gente está vendo cada vez mais das doenças mentais, que a gente pode chamar aí de um nível de ansiedade muito alto, síndrome de pânico, estresse, depressão, porque antes, né, além de tudo, o ser humano ele precisa ter boas relações. Então, a relação familiar, relação com mulher, marido, filhos, tudo isso vai impactar. Chega uma hora que a pessoa fala, tá, eu dediquei 20 anos da minha vida ao esporte, minha vida inteira fazendo isso, e agora? O que eu quero? Tenho dinheiro, tenho medalha, tenho reconhecimento, mas de repente estou vazio por dentro. Ou não tenho uma estrutura emocional ou familiar, eu tenho outros sonhos a realizar também. Porque às vezes a gente, né, que está de fora, os espectadores esquecem que aquele atleta ele pode ter muitos outros sonhos a serem realizados, não só
de ser reconhecido, de atingir uma alta performance, de um título. E quando se atinge um nível alto, aí vem questionamento de outras áreas da nossa vida, né? Que ficam meio capenga. Eles vão deixando para trás para focar no ponto profissional. Então, a mim não é de me surpreender que, de repente, em algum nível alto, quando esses atletas chegam, eles queiram, opa, peraí, agora deixa eu repensar em alguma coisa. Então, isso pode ser, inclusive, prevenido, não dá para a gente ter 100% de certeza de que, né, nunca vai dar pane, digamos assim, mas pode ser prevenido num trabalho, inclusive, de terapia, acompanhamento mental, a longo prazo. O que eu falo, né, é a longo prazo. Não tem como se preparar pontualmente e achar que, pronto, estou salva de todos os problemas emocionais, de todas as questões de estresse emocional e mental. É a longo prazo, assim como o treinamento físico, para você ir se tornando bom, para o teu corpo ir se tornando forte, é a constância a longo prazo. O treinamento mental também. Então. E no caso, por exemplo, um outro caso, né, que eu acabei não citando, mas que agora a gente está vendo, inclusive, não vou dar spoiler do Neymar, que está na Netflix também, mas assim, você vê a relação dele com o pai numa relação próxima, né, uma relação profissional, o próprio Neymar reclama disso. O Neymar reclama aí das críticas, né? A gente percebe cada vez mais, ele está falando que vai jogar a última Copa agora, 2022 não vai querer jogar mais, e toda essa cobrança, né? Porque como ele é infelizmente, a nossa qualidade técnica diminuiu e ele é o diferente da seleção. Então, todo mundo espera que ele pegue a bola, limpe todo mundo e faça o gol, faça uma jogada extraordinária e deixe um companheiro na cara do gol e o Brasil seja campeão do Mundial. Né? Como que você vê esse caso em específico, que é a nossa maior referência esportiva, mas que está, junto com ele, várias polêmicas, né? Redes sociais, comportamento, festas, o que ele faz fora futebol também está no pacote aí, Neymar. Exato. Não foge muito disso que eu vinha falando, sabe, Fred? Porque quantas vezes, de repente, ele abdicou de ser ele, dos desejos dele, para ser o Neymar que todo o Brasil ou o mundo esperava que ele fosse. Né? Claro, é uma escolha, ele tem sucesso por isso e ele tem que escolher, não dá para viver, às vezes, as duas vidas, né? Digamos assim, a pessoal de muita bagunça, enfim, e a profissional de um atleta. Mas chega, talvez, um ponto onde até você trouxe a questão do pai dele, eu acho que o Medina também tem alguma com o padrasto. Com o padrasto, né? Que não, e a própria mãe, a mãe processou o Medina, você imagina isso, o cara tem um processo, então, a mãe está processando ele, o padrasto rompeu com ele, era o técnico e o mentor, e agora parece que no processo junto com a mãe, o padrasto está querendo pegar alguns imóveis do Gabriel Medina, então, ou seja, o cara está tendo um problema pesadíssimo, né, porque a gente tem essa relação com a mãe, né, materna, né, normalmente, a gente não consegue ver esse vínculo de briga na justiça, né, uma coisa pesada. Então, né? você imagina o quanto isso realmente não interfere na vida profissional, mental e tudo do cara. Eu achei que realmente ele precisa mesmo dessa pausa, porque ele tem que cuidar, inclusive, da vida dele. Amanhã depois entra num mar de ondas gigante, com o mental completamente confuso, isso abala a performance, a segurança, inclusive, né, risco de vida ele pode sofrer. Então, eu acho que tudo isso tem que ser visto, como eu estava falando, desde lá, quando eles eram, né, da categoria de base, ou dos atletas mais novos até hoje, muitas vezes o pai e a mãe, inclusive, deixam de ser pai e a mãe para ser empresário, para ser treinador, para ser isso, para ser aquilo, a ponto de chegar, bem isso, a brigar pelo imóvel com a própria mãe. Então, precisa ser levado em consideração todas essas questões emocionais sofridas, que cada vez mais, volta a falar, né, a gente percebe o quanto o ser humano ele é mais importante do que o papel do atleta. O atleta é um papel profissional que aquele indivíduo exerce, e que antes era visto como um herói, robô que não sente nada, né? Não pode abdicar dos seus títulos, porque ele é visto, ele é um herói, né, digamos assim. E não, o ser humano, ele precisa estar em primeiro lugar, porque se ele não está bem mentalmente, emocionalmente, ele não vai conseguir atingir aquela performance. E uma coisa que potencializou, né, essas cobranças, né, Juliana, as redes sociais, né? A gente percebe, às vezes, aqui,
um uso até exagerado dos atletas em querer mostrar tudo, e a gente não é 100% feliz todo dia, a gente não é 100% triste todo dia, mas assim, temos problemas, temos dificuldades, a gente não vai ficar postando tudo isso também na rede social, a gente posta momentos, né? Flashes da sua vida a gente posta, de um dia de 24 horas a gente posta momentos. E Sim. às vezes as pessoas acreditam que a pessoa é assim todo dia, 24 horas é desse jeito. E aí existe uma cobrança excessiva, postagens excessivas, coisas exageradas também, às vezes sem limites. Como que você vê esse uso das redes sociais para o bem e para o mal e essa cobrança que existe? Porque hoje a gente vê na rede social que tem cada comentário que, se o cara ficar lendo os comentários, o cara entra em parafuso, porque realmente são coisas pesadas, depreciativas, negativas, ruim demais. Assim, a gente que lida com o Sim. público também, né? A gente tem uma função pública de jornalista, cada uma que você lê que você fala, não é possível que o cara parou, olhou, escreveu e publicou e achou que tá sensacional. E é uma coisa, sabe, absurda. Então, como que você vê tudo isso, hein, Juliana? É um desrespeito ao ser humano, né? É um desrespeito ao ser humano, é uma falta de empatia enorme que, infelizmente, as redes sociais potencializaram, porque muitas vezes no tete-a-tete, né, frente a frente, as pessoas não teriam essa reação, não teriam determinadas posturas de comunicação, de xingamento. Então, bem que você falou, às vezes, muitas vezes, né, por ver flashes da vida da pessoa, o seguidor acha que pode julgar, pode criticar, pode falar como se ele tivesse o direito de dar pitaco na vida, né, da pessoa. Então, esse vídeo que você citou, eu também recebi do Medina, né? Como que pode? O cara vive no mar, é milionário, isso e aquilo, não tá bem, Tem esposa né? bonita, milionário e tá estressado. Nossa, ninguém sabe se a mulher dá dor de cabeça, se não dá, se o que acontece, né? Então, assim, tem esse lado do humor, que tudo bem, tentar levar um pouco mais na brincadeira, mas eu acho que tudo tem limite, tem que ter um lado do respeito. As redes sociais, sim, elas têm uma função positiva, se bem utilizadas, mas infelizmente a grande maioria das pessoas não utiliza bem, no meu ponto de vista, na minha opinião. Então, tem alguns atletas, inclusive, que eu já trabalhei, e atletas mesmo, acho que até na Olimpíadas isso foi colocado também em pauta em algum momento, de que se proíbem e não veem redes sociais, porque realmente é difícil lidar. Tem outros, né? Vai muito também do modelo mental de cada um. Tem outros que lidam com mais facilidade, não dão muita bola, mas tem gente que não, que lê, que fica ofendido, que aquilo realmente representa algo muito valioso e de uma forma negativa. Então, a rede social, ela, dentro de um trabalho de treinamento mental, de alta performance, ela é um ponto, sim, a ser avaliado, e como isso impacta na vida do atleta, e até um estímulo para mudanças de hábito. Aquele atleta que, de repente, é impactado de forma negativa, então vamos mudar esse hábito de você não utilizar mais, ou utilizar de forma pontual, muito pequena, deixa alguém destinado a cuidar da sua página, da sua exposição, enfim, daquilo que for necessário. Então, as redes sociais, elas passaram a ser um ponto a mais de avaliação dentro da saúde mental. E, infelizmente, né? Poderia sim, ser só algo positivo, mas não é. e como tem erro dos atletas também, que acabam, né, exagerando aí, eu já vi cada coisa, em época de pandemia, o cara postou um stories ali, numa festa, eu falei, meu Deus, o cara, noção zero, né, porque aí o cara vira, Sim. a crítica vai ser inevitável, né, não tem jeito. Sim, Mas tem gente que pede, né? pede, tem. E como tem? Para agradecer você mais uma vez aqui no nosso programa, Juliana, eu conversei outro dia com o João Ricardo Kozak, que é um psicólogo esportivo, um psicólogo do esporte, que trabalha aqui em São Paulo há muitos anos. Aliás, está indo para um outro nicho também, né, em relação aos games, né, que é o esportes, né, que é outro nicho interessante, inclusive. Mas ele outro dia falou que o trabalho de psicólogo esportivo deveria ser um trabalho, e você citou também aí já na entrevista, de prevenção, né? Não chamar o bombeiro, peraí, vixe, o negócio tá pegando, vamos chamar aqui um psicólogo para resolver, nem do coach, né, em relação a isso. Isso seria importante? O mundo ideal seria, no esporte, Juliana, se o psicólogo, o coach esportivo, fosse utilizado como prevenção e não como emergência? Com toda certeza. O mundo ideal seria que o trabalho de treinamento mental ou de psicologia, ele fosse
colocado num planejamento, numa pré-temporada, num estabelecimento de sequência e de constância, assim como são os treinamentos físicos, assim como é o trabalho de uma nutricionista, que tem um acompanhamento constante, porque aquilo que é alimentado pela nossa mente influencia o nosso corpo. E quem alimenta a nossa mente são os nossos pensamentos. O que alimenta nossos pensamentos são as nossas emoções. Então, tudo está interligado, né? Então, a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, eu consigo olhar para a minha história de vida, eu consigo identificar como cada experiência que eu vivo hoje influencia no que eu sinto e no que eu penso, o que a gente chama de inteligência emocional. Eu consigo ter uma inteligência emocional para atuar. Eu não posso, eu não tenho como controlar o que vão falar de mim nas redes sociais, mas eu tenho como controlar o impacto que as redes sociais terão sobre o meu pensamento, meu sentimento e as minhas ações. Então, esse é o ponto importante. Não só para os atletas, mas para todos nós, cada indivíduo, se todos nós destinássemos um tempo para nos conhecer melhor e lidar com o impacto que tudo que o externo traz no nosso interno, com certeza seríamos pessoas mais felizes, menos estressadas e teríamos um mundo de muito mais empatia. Então, a minha volta, a minha vinda de 100% para o futebol tem essa pretensão, tem esse desafio. E fico muito feliz porque eu encontro várias pessoas que têm também esse olhar, como a gente citou o caso do Renato e outras pessoas que eu tenho trabalhado, que o futebol ele traduz muito do que a gente precisa mudar dentro do indivíduo. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por atender a gente aqui, o A Bola Não Para. Sucesso, bom trabalho para você, ótima temporada em 2022, muitos trabalhos, muita atendimentos, que é sempre importante, e sucesso para você. Sim. Muito obrigado. Obrigada também, mais uma vez, Fred, pela oportunidade, querendo debater algum assunto que eu possa compartilhar conhecimento, trocar, aprender também, crescer junto com vocês aqui, estou à disposição, e é isso. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradecendo a Juliana Mazepa, psicóloga e coach mental, participando aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!